Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, senhoras e senhores, conosco, boss, professor, formador, autor, coautor e ex-membro, ou não, vamos descobrir hoje, do Civicop, António Ventura. Bem-vindo, boss. Muito obrigado pela oportunidade. Não, obrigado nós. Aqui. Temos noção de... boa Primeiro, noite temos a todos. noção do tempo precioso que é, porque estamos a falar de alguém que dedica o seu tempo a educar e sabemos o que a educação não é prioridade. Portanto, temos que valorizar isso. Decano de Direito e Relações Internacionais desde 2017. Sim. O ano em que nasceu a Nova Angola. 2017 foi o ano... Sim, porque antes disso parece que Angola era uma coisa, mas em 2017, Nova Angola. Em 2016, não sei se recordam, defendia que, na altura, as novas propostas de lei que faziam parte da estratégia política de afastamento do espaço público das vozes críticas ao Zé Eduardo. Em 2016. Em 2017, o presidente mudou. Em dezembro de 2017, a SEMBA e a TPA 2 acabaram. Augusto Tomás entrou. Isabel basou. Tizé basou. Rabelais escapou. E Gino escapou. O ano é 2020, a TV Zimbo foi confiscada. 2021, a Vida TV foi fechada. Em 2022, abertura da TV Girassol. E em 2024, acabamos de saber agora, a TV Zimbo está à venda. A pergunta é, a sua posição mantém-se ou atualmente há um evoluir das políticas do Zé Eduardo para João Lourenço? Bem, antes de mais, obrigado. Acho que não podemos falar em evolução. É claro que em 2017, quando houve a mudança de presidente, tivemos muitas expectativas, porque o atual presidente entrou com um discurso inaugural bastante atraente, com algumas promessas que iam de encontro com as expectativas e aspirações de muitos cidadãos, porque vivíamos na altura com o então presidente José Eduardo dos Santos, no autoritarismo exacerbado. Mas é claro, não é? O atual presidente pertence à mesma escola política, ao mesmo partido do anterior presidente, e o tempo nos veio certificar que, na verdade, nada mudou, não é? E o que depois assistimos nessa teia complexa que colocaste aqui foi mais uma briga de luta, não ideológica, mas sobretudo econômica, dos vários grupos que fazem parte do atual partido governante. E nós temos estado a defender que, na verdade, a evolução, o atual sistema político do país, e se quisermos até econômico, não mudou, a matriz continua a mesma. Nós temos um partido que governa de inspiração marxista-leninista, que se tem estado a travestir por algumas regras do Estado de Direito Democrático, mas que depois, no seu modo de governação e de organização da dinâmica do Estado e da sociedade, ainda mostra, de alguma maneira, constelações de um regime autoritário. Então, aquele discurso inaugural que nos colocou ansioso hoje, nos dias de hoje, eu não sei se na altura o atual presidente tinha noção de que estava mesmo a discursar. Okay. Não é? Porque o que nós vemos hoje é, obviamente, práticas que não concretizaram aquele discurso e, em alguns casos, até regredimos. Claro. E esse caso da comunicação social constitui exemplo mais paradigmático. De facto, a comunicação social se tornou cada vez mais um instrumento do autoritarismo do Estado. E houve duas nuances que aí podemos falar que se evoluiu na técnica. Okay. Uma tem a ver com a não efetivação, de facto, das chamadas rádios comunitárias,
mas que depois se criaram várias rádios nos Pontos. municípios, que são extensões da Rádio Nacional, obviamente controlada pelo Estado. Exato. Consequentemente, partidos Estado. E depois naquilo que na ciência política hoje se chama do tecno-autoritarismo, em que os regimes autoritários têm estado a usar as novas tecnologias para fortalecer os seus poderes. Então, esse autoritarismo evoluiu também para as redes sociais, com o acirramento dos discursos de ódio, das notícias falsas. Então, é isso que hoje na engenharia jurídica e política se tem chamado de tecno-autoritarismo. E nós estamos silenciosamente a entrar para este campo, embora muitos cidadãos não estejam atentos, mas esse plano já está em marcha, que é de se exercer um controle social dos cidadãos por via das novas tecnologias. Não é em vão que se propuseram novas leis na Assembleia, com alguma incidência sobre, não é, o acesso à internet, às redes sociais, algumas até com cariz de criminalização, e se aprovaram mais recentemente a lei sobre a videovigilância. Então, aí digamos assim, um alargamento do autoritarismo, do controle autoritário do Estado sobre os cidadãos. Um outro aspecto também silencioso que está a evoluir é o prepositado plano de não se estender o acesso à internet de qualidade. Não só no acesso, mas também os serviços de qualidade. Serviços bastante caros. Isso vai evoluir para aquilo que já tem acontecido em muitos estados ditatoriais e autoritários, que é a chamada exclusão digital, não é? Por isso o prometido satélite, até agora não temos informações concretas. Não é? Porque nos andavam a prometer que com o satélite a nossa vida digital ia melhorar. Exatamente. E não está a melhorar, a internet continua cara, o acesso continua difícil. E agora com a subida do combustível, não sei como, mas vão subir mais. O satélite, não sei se está funcionando com a gasolina. A gasolina, a gasóleo. Também o gás natural lá na Rússia também subiu. Também agora subiu, não sei exatamente. Como é que está. Prof, só assim uma resposta já boa de informação. Falamos do marxismo e do leninismo. Será que essa malta sabe isso? Por que eu pergunto? Eu às vezes tenho assim algumas pancadas e vou ler os estatutos do MPLA. E aquilo está muito desfasado da realidade atual. Aquilo foi pensado para uma realidade e hoje aquilo já não comporta século XXI, já não comporta a tecnologia, tudo aquilo que nós estamos a viver hoje em dia. A minha questão é, eu sou estúpido, mas eu acho que a maior parte dos militantes do MPLA, primeiro, não devem saber ler, que é outra conversa, porque não há educação no país. E se não é no país, não é tipo todos vão para a Espanha ou para a Inglaterra ou para os Estados Unidos para estudar. Portanto, a minha questão é tentar perceber porquê, porque nós estamos a falar aqui de uma juventude, a maior parte de nós, hoje em dia, está na casa dos 20 anos. E os estatutos, não é tipo escreve os estatutos e as coisas aparecem assim, o acesso não é assim imediato. A pergunta que eu faço é, será que nós hoje estamos a viver, de facto, esses laivos ditatoriais, ou é uma mentalidade que foi imposta que nem precisas de ler, faz só como eu faço? Não, olha, eu costumo dizer que eles são inteligentes, não são estúpidos, e sabem o que pretendem fazer com o país, que é aquilo que já vários estudiosos têm estado a considerar que é um projeto de manutenção do poder. Que é muito característico dos regimes autoritários ou ditatoriais. Pode-se discutir tudo, pode-se tomar todas as medidas, podem-se alterar todas as leis, desde que não ponham em causa a manutenção e a continuidade de quem está no poder. Todo esse plano pode não ser visível e compreendido pela sociedade, mas eles não são estúpidos, não são poucos inteligentes, sabem bem do que estão a fazer. Imaginem o seguinte, no campo econômico. Então o país teve várias oportunidades financeiras, mas levaram todo o capital para fora. Eles sempre souberam melhor, que quando nós vamos obter fundos, dinheiros ilicitamente, nós nunca estamos seguros no nosso próprio país. Então temos que colocar esse dinheiro lá fora. Boss, calma. Boss, é aqui.
E eles sabem disso, permita-me só para concluir, eles sabem favor. disso muito Sim. bem. Eles não se Tanto confiam é assim entre que eles. hoje, se fizermos um estudo das elites políticas, a maior parte delas só tem aqui o corpo, mas a sua visão, a sua alma estão lá fora. Exato. Basta saírem do poder, vão sair do país. Exatamente. Os filhos já estão fora, as consultas são feitas fora, os estudos são feitos fora. Quer dizer, nós estamos numa encruzilhada de identidade. Angola e é é quilamba. isto, como falou da juventude. Angola é o quilamba, porque eles vão dormir, vêm cá dormir, mas depois tudo vão fazer fora do quilamba. É como se nós estivéssemos tipo, a fazer do país um dormitório. Nós, como quem diz, nós somos os estúpidos, eles que são os inteligentes. Eles fazem disso um dormitório, só vêm aqui tipo pousar os mamos e gastam lá fora. Alguns até aqui nem é põem o dormitório, pé, né? É tipo casa de praia, ficam aqui um tempinho, mas a vida está mais lá fora. E são questões muito silenciosas que nós, os cidadãos comuns, muitas vezes brincamos na abordagem. Claro. Mas para eles serve porque é uma forma de manutenção do poder. Por exemplo, falou da educação. Não é que a educação aqui esteja tão má. A educação de qualidade em muitos setores. A educação de qualidade. Nem todos os espaços educativos devem ser colocados no mesmo nível. Ok. Há escolas do ensino de base de qualidade que cumprem com os seus objetivos pedagógicos. Públicas? É complicado. Não, eu como sou angolano e pago impostos, eu sou estúpido, eu tenho interesse em perceber, tipo, se nós temos escolas públicas de qualidade. É assim, eu passo o dia no espaço universitário. Privado. Privado. A verdade é que dos alunos que recebemos na universidade onde eu estou, tem alunos que vêm de escolas públicas e que tem alunos que vêm de escolas privadas. Isso varia. Há anos em que das melhores performances, por exemplo, de 10 alunos, eu posso ter 5 que vêm de escola pública. Ok. Às vezes, embora a tendência genérica é termos maior parte de bons e melhores alunos que vêm de escolas privadas. Mas isso são indicadores relativos que podem variar. Eu também não sou muito apologista de que todas as escolas públicas não têm qualidade, as escolas privadas é que têm. Há boas escolas públicas e há mais escolas públicas, como também há boas escolas privadas, como as escolas privadas. Mas eu te garanto que eu não coloco os meus filhos em escola pública. Sou honesto nisso. É engraçado, nem o doutor, nem os políticos. Não. Mas eu não ponho pelas mesmas razões. Na verdade, eles não põem porque nem lhes passa pela cabeça, né? Para quê? Vai já diretamente... Não, mas algumas coisas têm estado a mudar. Agora também a crise também atingiu alguns, os mais vulneráveis. Eles só não põem mesmo no público que é do Estado, mas vai pôr, por exemplo, numa escola de inspiração cristã católica, que tem as condições mínimas do ponto de vista das infraestruturas e os objetivos pedagógicos, também oferecem alguma qualidade. Eu vejo muito isso. São escolas para pobres, mas eles vão mas eles põem lá os filhos, que é outro nível. É um pobre, mas é um pobre, mais ou menos, não é um pobre, é um pobre. Eu percebo essas pessoas que mamavam no tempo de Zé Eduardo e deixaram de mamar no tempo de João Lourenço. Estou com vocês, só que não. É decano de Relações Internacionais. Como tal, que análise faz sobre a nossa incapacidade de atrair turistas? E já agora, o que é que o presidente quis dizer sobre o turismo na lama, turismo aventura? Portanto, só para tentar perceber se há alguma coisa, porque o presidente também, ele diz as coisas, mas depois vem pedir ajuda, né? Precisa de ajuda, que alguém lhe mostre caminhos. E nós estamos aqui não é só para criticar, também estamos aqui para tentar solucionar. Então, tentar perceber como é que nós conseguimos ajudar o presidente para ele ver os caminhos melhores para Angola receber mais turistas, ser um país amigo do turismo. Primeiro temos que saber se ele quer ser ajudado. Se ele veio pedir, ele publicamente, temos aqui, portanto, João Lourenço quer respostas práticas sobre o turismo em Angola, numa altura que o fator guerra está ultrapassado há 22 anos. Portanto, nós já nem podemos vender os turistas. Vem aqui e vais ver umas balas a dispararem. As respostas já estão aí. Uma delas é de cariz econômico. Os preços aqui são bastante elevados.
dos hotéis, daquilo que acompanhamos, Ok. dos hotéis. Depois, em alguns aspectos, a qualidade dos serviços, desde o aeroporto. Todos nós já passamos pelo nosso aeroporto, já sabemos às vezes como é que são as experiências. Roubam-te bagagem, reparam-te para a esquerda, para a direita. E é claro que num estado que se quer Turismo para atrair foi- turismo, essas práticas hoje você tem que Atrai- criar um atrasam. conjunto de sistemas de videovigilância nos aeroportos para não colocar as pessoas a este vexame. Um outro aspecto daquilo que eu observo, porque tenho experiência de alguns países onde já tivemos a participar de viagens como turistas, o que eu acho aqui tem a ver também com a qualidade de serviço, transporte. Não há Não é? transportes. Mas são bastante caros quando é para alugar, por exemplo, uma renta-car. Ok. Transportes públicos é quase inexistente. Ainda hoje estava a ler uma notícia no Jornal de Angola que foram apresentar em Nova Iorque um plano sobre revitalização dos transportes em Angola. Então, Foram apresentar em Yeah. Nova Iorque um plano de lá qualquer revitalização. conferência aí, Angola vai se fazer representar por uma delegação. Isso é um bom glebang, né? Isso E é... o outro aspecto... Isso é um bom glebang, né? Tipo, não, porque assim, se os transportes é para Angola, tu vais apresentar em Nova Iorque que provavelmente já estão quase, se não estão de facto já no autocarro a elétrico ou a vapor. Tu ainda vens aqui para apresentar lá um combustível. Não, mas você sabe que os nossos governantes, às vezes, comportam-se, têm assim um comportamento quase de crianças. Vivem muito das aparências. Vivem das Sabe? aparências, vivem das E aí ele aparências. quer mostrar que eu sou o melhor do bairro, sou bonito, mas depois, quando lhe apanham no ponto principal, Yeah. ele vê... Fica tipo afinal, fica eu não tipo sou criança, nada, fica não tipo sou assim, criança. fica tipo criança. Fica desmaiado à toa. É assim, é o sonho que nos venderam há alguns anos atrás. É isso, Sabe? né? Que nós somos Os maiores. Somos os maiores. Pá, vamos ganhar o Mundial. Tudo nós tínhamos capacidade de fazer. E quando caímos na real... Pá. Então, na questão dos transportes também é a mesma coisa. Você não tem qualidade. Aqui vamos supor que um turista queira fazer uma viagem só mesmo por estrada, conhecer as nossas belezas naturais. Yeah. Fica no Rio Longa. Ele fica no Rio Longa, mas depois noutros sítios, pá, comunicação, qualidade das estradas. Porque Outro quando- aspecto importante, segurança. Pois. Você se parar num sítio para tirar fotografia, assim num edifício público, ainda vem polícia, você não pode tirar fotografia. Mas por quê? Se você não se entender com polícia, é um problema. Isso pode defraudar o plano financeiro do turista. Claro, fica tudo mais caro, não compensa. Porque ele tem custos marginais, também. Tem que dar no polícia, tem que dar no fiscal. Ele tem que viver como nós vivemos, basicamente. Né? Ele tem que deixar de ser turismo e ser nacional. Assim. Ou seja, aqui o que nós podemos concluir é que... Mas temos tudo para um excelente... Não há nada que exista noutros países, sobretudo Que nós não africanos. temos. Moçambique, aqui a Tanzânia, o Quênia, para fazer um bom safari, aqui a África do Sul, que nós não tenhamos. Yeah. Eu já tive a oportunidade de conhecer espaços turísticos na África do Sul, na Tanzânia, em Moçambique. Do ponto de vista do que a natureza nos oferece, nós também temos. Yeah. Mas depois não temos tudo o resto. Não temos tudo o resto. Não temos serviço, isso é que é complicado. Prof, mas então, não, e aqui mesmo na qualidade de prof, não é um contrassenso. Por quê? Então, o MPLA, que é o governo, não atinge os mínimos olímpicos para a educação. Há anos. Portanto, estamos a falar de uma ou duas gerações que não têm o acesso que deveriam ter. Não estou a dizer que têm a mais, não têm o que é o mínimo, a base. E nesse processo de 20 anos, foram crescendo militantes dentro do MPLA. Esses militantes que começaram a ter cargos específicos, eventualmente estão também no turismo. Se eles são... O atual secretário de Estado até foi meu contemporâneo na universidade. Ok, então ainda por cima estamos a falar de coisas mesmo próximas. Então, aqui a minha questão é o MPLA trabalha contra o presidente, né? Porque o MPLA é que cria ou não as condições para ser executado tudo aquilo que o presidente diz. Ou seja, o presidente pensa
e o MPLA realiza. Como o presidente pensa muito e o MPLA não realiza nada, a pergunta que eu quero perceber é: o MPLA é contra as vontades do presidente da República? Ou seja, se calhar o presidente do MPLA é do MPLA, mas o presidente da República às vezes não está coordenado com o presidente. Estou a voar muito, porque, pelo que me parece, ele diz coisas. Por exemplo, 500 mil casas. Yeah. Mas depois, quem é que vai fazer? O governo, que é o MPLA. Mas o MPLA não tem capacidade para fazer isso. Mas ele diz que vai fazer. Yeah. Então, eu estou aqui a tentar perceber. Será que o presidente da República é a pessoa que está mesmo a sabotar o MPLA? E nós não sabemos. Não, é assim. Nós temos que conhecer um pouco a história do MPLA. O MPLA era um movimento de libertação, depois transformou-se em partido político. Não sei quando é que se transformou em partido político. De inspiração marxista e leninista. E esses partidos, como têm uma natureza autoritária, eles vivem da visão ideológica do líder. Ok. É claro, porque há vários seres humanos, cada um... pode haver pluralismo e, algumas vezes, até pensamentos contrários. Ok. Mas, na hora do vamos ver, não há. Todos obedecem à estratégia do líder. Ok. É só vermos, na altura do ex-presidente, ele era onisciente, era imortal, era que sabia tudo. Esse também é. Então, só não dizem da mesma forma, mas esse também é. Eles também sentem da mesma forma. Esse se faz que é, mas em muitas coisas ele mesmo... O Zé Eduardo também se fazia e nós lhe dávamos espaço. E agora, atualmente, o que está a acontecer, eu acho que é isso que acontece. As pessoas é que já não estão tão viradas para. Por quê? Porque nós percebemos. Se o Zé Eduardo, que era aquela coisa, que era omnipresente, não sei o que, afinal é omniausente. Não, este também é. Acho que deu para aprender. O que se passa é que partidos que têm esta natureza movem-se muito pelos interesses. Ok. Depois, ao lado econômico, nós estamos a sair de um partido que defendia a propriedade coletiva. Sim. Que depois tem estado a absorver de modo errado a propriedade privada. Então, todos se movem por interesses patrimoniais. É só ver que todo mundo que quiser ser empresário de sucesso... Tem que ir para o Estado fazer um negócio. Tem que ir para o Estado e tem que estar ligado ao partido. Então, isto depois também cria um ambiente de obediência e de ser um pouco serviçal. Então, ele acha, não, eu vou obedecer tudo no partido, então vou ter sucesso na minha vida empresarial. Por isso é que já alguns economistas e análises dessa área têm estado a dizer que nós não temos economistas, não temos empresários de verdade. Todos eles vivem na constelação do Estado e do partido. E até é verdade, porque você vê como é que alguém que é empresário de sucesso e, no contexto de crise, seja o que for, está sempre a reclamar que o Estado tem que ajudar, o Estado não dá crédito. Então, você já que é empresário, tem já não milhões, resolve o teu problema. Não resolve o teu problema como? Está sempre a apelar que o Estado tem que te dar crédito. E muitos deles já beneficiaram de créditos no passado. Então, isso faz com que as pessoas vivam mais numa obediência ideológica. É uma espécie de sobrevivência política, mas que depois resulta também em sobrevivência humana, de visão de vida. E esse é o problema que nós, os jovens, estamos a ter. Os jovens, como quer ter sucesso, quer estar bem na vida, rápido. Ele acha, não, eu também vou ir no partido, vou começar só a falar, estou na televisão, defender que o branco é preto, desde que seja orientação partidária, é um meio para eu percebo isso. Guindar a altos cargos. Eu concordo. Mas é um caminho errado, porque um país não se constrói assim. Né? Portanto, aqui a minha questão, a minha preocupação é essa, é que, de facto, nós não podemos negar que nós temos muitos yes men. Mas nós não deveríamos ter aqui uma preocupação maior com o país. Porque parece que nós pensamos capital como se nós já tivéssemos água e luz. E nós não temos. Portanto, provavelmente o problema está em nós estarmos a pensar que estamos no ponto 2, quando nós ainda não estamos no ponto 0. Estamos no menos 0. A todos os níveis, porque o prof passa em várias províncias aqui, portanto, é do tempo, deduzo eu, da independência.
Até hoje, eu pergunto isso porque às vezes parece que, às vezes estou só a gozar, mas às vezes fica preocupado. Há algum bem público, algum serviço público que tenha experienciado e que funciona bem? E quando eu digo bem, diz que abre às 8 da manhã e às 8 da manhã está aberto. Diz que há sistema e há sistema. E diz que é uma instituição pública e que, portanto, há casa de banho e na casa de banho há água. Há alguma instituição pública que nos garante estes mínimos olímpicos? Epá, se me perguntas pela minha experiência, eu tenho a experiência dos dois lados, do lado positivo e do lado negativo. Eu já estou à procura do lado positivo. É porque vamos ter um novo aeroporto. Vamos ter um novo aeroporto. Por exemplo, hospitais, eu já tive a experiência de ir em hospitais públicos. Ok. E estarem impecáveis. Pronto, pelo menos fui bem atendido, fui tratado, não paguei nada. Okay. Agora, não sei se era por causa, né? Seu Ventura, que às vezes aparece na televisão, mas não tive problemas nenhum. Ok, boa. Né? Boa. E até fui bem tratado. Se bem que agora já vão fechar o hospital, ou já fecharam e vão partir. Mas fui bem tratado. Então, foste bem tratado, também... parte dessa brincadeira. Parte disso, estás a brincar o quê? Mas recentemente há poucos dias estive no hospital público e, por acaso, vi experiências um pouco deploráveis. Eu não gosto muito na narrativa do negativismo, mas à nossa maneira, ao contexto angolano, aos hábitos e à educação das pessoas em Angola, os serviços que temos, quer hospitalares ou educacionais, e até outros serviços públicos, é reflexo de uma cultura generalizada que nós temos, mas que as responsabilidades devem ser compartilhadas. Note só, por exemplo, em escolas, eu me lembro no programa que havia a merenda escolar. Quem desviava a merenda eram mesmo os professores. Bem, nos hospitais, muitas vezes, quem desvia... São os médicos. São os médicos e enfermeiros. Então, eu coloco sempre a questão na abordagem de muitas responsabilidades, não só na gestão de quem gere politicamente o país. Mas tudo isso vai resultar sempre na politização de todo o processo. Você vai em todas as escolas públicas, uma boa parte dos diretores são do partido. Então, acham-se impunes, como são militantes, roubam carteira para ir colocar nos seus colégios, não fazem uma gestão pedagógica e tal, mas ainda assim... O MPLA não está a trabalhar contra o Presidente da República. Mesmo a falarmos isso tudo, não estamos a perceber. Não, eles estão a trabalhar só para eles. É só para eles? Só para eles. Então... Por isso é que vais às principais escolas públicas, não vais encontrar gestor principal que não seja do MPLA, militante do partido. Mas isso é resultante da própria ideologia dos movimentos autoritários, em que o que é do partido, confundindo-se com o Estado, ela absorve toda a sociedade, a economia, a educação, a saúde. Por isso é que hoje também estamos a verificar um conjunto de movimentos para se ter controle da sociedade civil, das organizações, dos movimentos. É só notar que o discurso ultimamente é inserir o MPLA nas estruturas da sociedade. Não. O espaço democrático é plural, há pluralismo de organização, há pluralismo de expressão, e a sociedade, para evoluir, nós já tivemos a experiência do pensamento único e já sabemos que ela não evolui. Por isso é que hoje, sentarmos no mapa do desenvolvimento humano, a maior parte dos países que atingiram altos níveis de desenvolvimento humano, quer em África, quer na Europa e na América, são aqueles que têm a democracia como regime político. Então, por isso é que valorizar o pluralismo de expressão, a capacidade das pessoas poderem participar, respeitando-se mutuamente, com tolerância, até agora é o regime político que tem dado algum, digamos assim, mais resultado do ponto de vista do desenvolvimento humano. Não estamos a dizer que nesses países não haja pobreza, eventualmente não haja dificuldades, mas é aqueles
Os que adotaram a democracia como um princípio de organização do próprio Estado são aqueles que têm atingido o nível de desenvolvimento humano mais satisfatório. Os outros até já estão a fazer estudos com índice de felicidade. Tá? Nós também, aqui há uns anos, havia uma informação de que os angolanos eram muito felizes. No tempo de Zé Eduardo. Gostaria de ver esse estudo hoje em dia. Mas então, a pergunta é, como é que um movimento como o que está no governo, que não aumenta nem o orçamento, nem a execução do orçamento para a educação, fala em pretensão de reduzir a taxa de analfabetismo até 20%. Em que lógica? Qual foi a lição que eu não fui à escola que explica essa parte? Que eu não consigo perceber. Como é que tu não investes e executas a educação, mas pretendes reduzir o analfabetismo para 20%, sendo que não me disseste a quanto é que está? Eu só sei que é 20%. Essa meta já é antiga. O então presidente Agostinho Neto, já nos anos depois da independência, nós estamos a já tinha essa meta, o que significa que até agora o ainda não fizemos nada. Executivo não fizemos nada, não é bem assim. Porque é claro que o nível de literacia e de alfabetização das pessoas, quer no pós-independência, quer no pós-guerra, aumentou significativamente. Agora, nós só não estamos, eu não consigo precisar em número, mas só não estamos ao nível que nós precisamos e ao nível do que é a dinâmica e as exigências que o mundo moderno e global apresenta. Ou seja, nós melhoramos, só não melhoramos o suficiente para estar minimamente competitivos, sim, mas assim, nós melhoramos. O mundo não para. Pois. Eu não sei com quantas velocidades temos que correr, mas que estamos atrasados em muitos aspectos, estamos. Mas se tivermos que olhar de 75 para cá, é claro que nesse domínio houve uma evolução significativa. Isto porque em 75 nós éramos 6 milhões e hoje somos 30 milhões e hoje temos mais escolas para pôr mais crianças e também temos mais crianças fora do ensino Não, nós éramos poucos, mas também o fruto do próprio regime colonial, o acesso à educação era seletivo. Okay. É claro que quando se tentou, depois da independência, o programa de alfabetização, depois no contexto de guerra, tudo isso se alterou. Mas também houve um aumento da população. Nossa capacidade. Houve um aumento da população. O que nós não vamos parar é de fazer filhos, né? Isso é o que está a conversa. Não, isso não tem como. Aliás, é assim, no meu caso concreto, eu nasci em setembro. Isso quer dizer que me fizeram em dezembro. Isso quer dizer que foi no fim de ano. Isso foi no fim de ano, muito provavelmente havia álcool envolvido. E quando chegaram a casa, meu pai e a minha mãe, não havia quê? Luz. Não há luz, não tem nada para fazer. Vamos fazer o quê? Agora os jovens têm luz, têm internet. Agora, mas no meu tempo, não havia luz, fizeram o mambo, como não há luz, a água não sobe. Cota não limpou, 9 meses depois, está aqui. Basicamente, eu sou falta de luz. É falta de luz. Hoje os putos têm muitas coisas para fazer, mas também têm outras contas para pagar, porque aqui já a parada já é outra. Angola é o único país da lusofonia sem autarquias? De acordo com os estudos, sim. Não só da lusofonia, mas também da SADC. Ok. Portanto, porque nós somos especiais, SADC, né? Que não têm uma governação local na perspectiva das autarquias locais. E como temos estado a defender, este é um obstáculo, mas também um retrocesso ao próprio Estado de Direito Democrático. Por quê? Porque o princípio da autonomia ou da administração local é um princípio concretizador do Estado de Direito Democrático. Já está na Constituição desde 1992. Ok. Voltou-se a afirmar na Constituição de 2010. Infelizmente, tal como afirmei numa conferência recentemente, por razões políticas, mas é política em termos de opção de manutenção de poder de quem gera o país, nós ainda não demos este passo. É preciso lembrar que quando os vários estudos sobre o índice de democracia dos Estados, quando se apresenta Angola como um Estado autoritário, um Estado híbrido, de acordo com o estudo da
recente da transparência internacional é justamente por causa desses aspectos. E Aumento, reforço do nível de participação política, reforço do pluralismo de expressão e a não realização das autarquias é obviamente um déficit nesse sentido. então, é por isso que quando há pessoas que dizem que o Estado angolano é ditador, o Estado angolano não pode processar essas pessoas porque há critérios que faltam para finalizar a democracia. No Sim, caso hoje concreto. existem indicadores para se afirmar que um Estado é Então um nós Estado não é somos de numa direito. democracia. Nós no Estado, de acordo com vários estudos, não só feitos por organizações internacionais, a Freedom House, mas também a Transparência Internacional, e mesmo estudo feito por acadêmicos angolanos. O professor Nelson Domingo, o professor Fernando Macedo, o professor David Boio, têm estado a dedicar vários estudos sobre isso Ok. e já têm estado a afirmar que nós não somos um Estado de direito democrático, embora formalmente tenhamos essa tipologia Ok, na Constituição. ok. Nós somos aquilo que vários estudiosos chamam de Estados autoritários competitivos. O que isso significa? Adotamos na Constituição algumas regras e ingredientes do que é uma democracia, Ok. mas do ponto de vista da organização e do funcionamento do Estado, Yeah. nós adotamos regras autoritárias. Uma delas é aquilo que começamos no início da conversa: controle da comunicação social. Hoje, com o tecno-autoritarismo, que tem estado a identificar também na nossa sociedade, o controle das redes sociais, do acesso às novas tecnologias. Um outro aspecto é também o constante controle e limitação do exercício dos direitos e liberdades, direito de reunião e manifestação, a liberdade de pensamento. Aqui, assim, é que Grito à não greve. podemos pensar que Angola é Quilamba e Luanda. Uhum. Porque nós aqui temos esse programa e tudo o resto, mas no quando Cubango ver o que é que pode acontecer. Pode, é claro, não ter uma consequência visível, mas depois vão pedir licença, vão pedir documentos. São todas técnicas para limitar o trabalho de quem faz isso. É nesse sentido que se fecharam outros espaços, sobretudo nas redes sociais, que visava sempre que é promover o pluralismo. Um outro aspecto que os regimes autoritários competitivos demonstram é o controle dos processos eleitorais. Criam-se sempre mecanismos e técnicas de organização dos processos eleitorais para fazer com que a oposição, por mais que venham a competir nas campanhas, Vão sempre nunca perder. obterão os votos necessários para ser gerar a alternância no poder. Pode aumentar o número de assentos no parlamento, Mas não vai fazer mas diferença. nunca vai provocar a alternância. E quando se notar num processo de transparência que a oposição pode gerar a alternância, aí vem a fraude. Então, Ok. isso tem estado a acontecer aqui nos últimos anos, por isso é que, de acordo com os vários estudos, nós somos um regime híbrido, ou como alguns estudiosos também, por exemplo, Leo Diamond considera, somos um regime pseudo-democrático. Pseudo-democrático. Yeah. Temos os ingredientes de uma democracia, mas o resultado não é Eu uma estou aqui a democracia. pensar que isso faz lembrar os pseudo-militantes, porque é suposto eles fazerem uma coisa, mas roubam. Não era suposto. Já chefe, eu não sabia. Isto para tentar perceber. Eu continuo, aliás, eu acho que a minha tese, que não vou apresentar, acaba por ser: tu trabalhas contra ti. Porque enquanto tu estás com este pensamento, em que, por exemplo, vou fazer, vou para o governo, vou para o Estado, vou fazer um business e eu vou ganhar 2 milhões, por exemplo. Enquanto tu pensas dessa forma, se tu fizesses o que é suposto, em 10 anos, se calhar tu estavas a fazer 20 milhões anual. Mas tu não consegues pensar país, consegues pensar só movimento. Que é um movimento que, como já roubaste ali, eu vou roubar aqui, roubas ali, é um bocado nessa linha. A mim parece-me que qualquer pessoa que venha prometer ou que tenha pretensões de executar algum plano, vai sempre bater na rocha destes militantes que acabam por ser meliantes, né? Portanto, mesmo que tu queiras, agora o presidente falou, portanto estamos a tentar, há uma empresa qualquer,
combinamos um contrato para acabar o hospital e era X e agora a empresa vai estar a pedir mais 2 ou 3 vezes mais. Não vou pagar. Eu não sei quem é que escreve esses discursos. Não vou pagar, não é uma dica muito fixe para um Presidente da República. Mas isso sou eu, o estúpido. A minha pergunta... Ele é que tem feito as contratações simplificadas diretas. Não, então, ele calma. sabe qual é a empresa, foi ele que decidiu e deu a empresa. Então nós estamos a dizer que o Presidente da República está a ser sabotado pelo Presidente da República? Porque se foi o Presidente que escolheu a empresa, que fez a obra do hospital, e agora o Presidente vem, ou aquele era o Presidente do MPLA e esse é o Presidente da República. Porque às vezes o Presidente do MPLA é o Presidente da República. Eu estou a dizer, às vezes eles não reúnem consenso. Às vezes pode ser, porque assim, como é que se tu é que escolheste? Tu é que sabes. O que é que está a acontecer? Na teoria, o que pode acontecer é o empreiteiro vem e diz, chefe, esse mambo não é X, é Y. E só para o início de conversa, é suposto falar com o chefe ou com as finanças? Tipo, como é que isso se processa? Temos noção? Se olharmos um pouco a gestão do poder nos regimes autoritários, nada se faz sem o consentimento. O conhecimento. Ok. Então, e essa questão da contratação simplificada, que foi introduzida na alteração da lei da contratação pública, sob proposta do próprio presidente. Tanto é que, de acordo com vários estudos, tem-se verificado que a maior parte da contratação pública, sobretudo das grandes obras empreitadas, tem sido adjudicada por via da contratação direta. Exatamente. Então, porque é muito tempo, vocês gostam de com muito concurso, vai já direto. Mas está direito por uma questão de transparência, exige essa nuance. Mas é transparente porque ele diz que é tudo para carrinho, é tudo para Matapalo, é tudo para Gemco. Ele diz, é transparente, está aqui, não é BCI, pumba, Zibumba. Já era no tempo do Eduardo, Mano Vicente, pumba, Copelipa, pumba. Qual é a diferença? É só porque deixaram de ser uns e agora vão ser outros. E no próximo presidente, provavelmente também vai dar corrida nele. Não há diferença, porque o regime político é o mesmo e vê a economia da mesma maneira. Ok. Por isso é que hoje... Né, vê da mesma forma é má, porque a economia em algum momento melhorou, tirando o preço do petróleo. Em algum momento nós fizemos alguma coisa neste país para que a economia de facto ficasse... Segundo os estudiosos na matéria, claro que muitas opções que nós fomos tomando ao longo do tempo não foram das melhores. Eu já não quero saber das que não foram, quero saber se nós sabemos. O presidente até adotou mais uma medida que, do nosso ponto de vista, nós que olhamos um pouco essas questões, que agravou, não é? Que é ter feito o acordo com o FMI. Não há nenhum país no mundo que fez acordos com o FMI e melhorou. Todos tiveram efeitos adversos. É só olharmos até alguns países da Europa. Mas nós somos especiais. Nós somos especiais. Nós perdemos um satélite. Quem mais é que perdeu um satélite? Nós somos especiais. Você já perdeu o satélite? Você já perdeu o satélite? Vocês nem sentem o satélite. Eu acho que ir para o FMI foi, esse cara também foi um caminho. Foi uma opção errada do nosso ponto de vista. Então pronto, uma até opção porque certa. as exigências que o FMI tem estado a fazer tem sido desastrosa para a nossa economia. Porque é contra as coisas do MPLA. Dos impostos e tudo o resto. O MPLA não gosta de pagar impostos. Aliás, eu acho que ele tem uma lei qualquer que agora os partidos nem pagam impostos. Vocês? Sim. Partido? Não. Isso aqui é que tá bom. Transparência. Então, e nós hoje estamos a viver as consequências dessas grandes opções que temos estado a fazer. Portanto, Angola... os interesses do grupo e tudo o resto. Portanto, Angola é uma consequência. Nós vivemos, portanto, porque os políticos nunca dizem a verdade, então é uma consequência. Eu antes de ficar conversava com um amigo para falarmos um bocadinho sobre o país. Ele diz que estamos num campo complexo. E ele até levou-me assim a conversa num campo assim sobrenatural. Ele acha que os nossos pais, antepassados, foram fazer aí um pacto. Ok. E a espiritual, a coisa não deu certo. Calma, vamos ouvir primeiro, calma. Não, porque alguma coisa tem que ser. No normal não é. Então ele tem que ser o sobrenatural. Ele também é acadêmico. Ele disse que alguma coisa aí não deu certo e que os nossos mais velhos tiveram que voltar para lá para pedir, não, já não queremos esse pacto. E a outra parte disse, não, agora aqui vão quando ter que se assina já não recua, vocês já vão ter que ir
e se resolve. Porque todos os planos que têm sido feitos, infelizmente, Não há uma não coisa está que claro. funciona, tipo, porque parece mal, parece que uma pessoa está sempre atrás de erros e de defeitos. Nosso problema já é espiritual. Yeah. É axiológico, é de valores. Note só o seguinte. É de valores. Yeah, tem a ver com valores. Tem a ver Como com é- os valores, pois, o problema é os valores. Não, valores éticos. Eu sei. O Yeah. problema é que eles não sabem. Virtudes. Note só o que é que acontece. Como é possível um empresário, né, consegue um crédito, por exemplo, de bilhões de dólares. Ele pega parte desse dinheiro, Manda já em lá vez para de fora. investir no país, manda lá fora. Isso tem que ser um problema mental. Isso tem que ser mental. Não, Né? isso é espiritual mesmo. Há Oh. problemas que a nossa elite política hoje tem, nós que analisamos, e por razões também de educação cristã, não é só de visão política, é também de valores e de espiritualidade. Porque não é possível. Por exemplo, o debate da fome. Pessoas a morrer, pessoas Yeah. ali, é visível, mesmo aqui em Luanda. Depois alguém diz, não é bem assim. A fome é A relativa. fome é relativa. Depois batemos palmas, está tudo bem, a vida continua. É espiritual. Quer dizer, é uma visão que nós temos da pessoa humana e da sua dignidade, completamente desprezível. Mas isso não é só com as elites políticas, porque às vezes mesmo na rua, o comportamento das pessoas, a maneira como nos tratamos, o desrespeito ao outro, vê-se que não é só uma questão, os psicólogos diriam que é frustração, é depressão, seja o que for, mas também é uma questão de espiritualidade. Porque agora, pensando bem, só pode ser espiritual, porque uma pessoa que recebe um crédito e pega, e portanto, eu faço parte da gangue, né? Faço parte para receber o crédito, eu tenho que fazer parte de alguma coisa. Eu recebo o crédito e depois eu pego em metade do crédito e ponho lá fora. Mais do que metade. Pronto. Até. Mas eu se faço isso, claramente que eu estou a dizer que eu não confio em ti, mobrada que estás nas finanças. Direto. E depois eu estive a pensar, fui um bocado mais longe. Imagina, estamos desde 2017, não sei quantos hospitais já abrimos. Estamos a abrir sempre hospitais. Há 2 anos, ou ano passado, o presidente foi inaugurar o Cardeal e na altura perguntaram-lhe, Sr. Presidente, como é que é, não sei o quê. Não, isso aqui, se eu tiver um mambo, fico já aqui. Uma semana depois, foi para a Espanha para se tratar. É espiritual, né? Tipo, porque tu dizes uma coisa, mas vives outra. E aparentemente não há qualquer tipo de remorso. A incoerência exterior muitas vezes resulta da nossa incoerência interior. É tipo a questão dos impostos. Olha, nós vamos melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Os impostos vão servir para garantir ou melhorar a nossa qualidade de vida. As pessoas estão a ser sacrificadas a pagar os vários impostos. E não sentem nada. É só ver, paga a taxa de circulação, a qualidade das estradas, paga os impostos daquilo, os serviços de saúde, da educação, todo o resto. Isso até é bíblico. Em Provérbios, se não estou erro, 26, 25, 6, 4, 6, trata disso. Que o país ou o reinado que cobra muitos impostos acaba na desgraça. Isso até é bíblico. Ok, então, e parece que essa malta é engraçado porque eles estão Quanto mais impostos nos forem cobrados, nós vamos ficar frustrados, mais desgraçados e vamos sofrer mais. É engraçado porque eles não devem ter lido esse salmo. E ainda mais é engraçado porque eles passam a vida na igreja, ao domingo. É com cada marimbondo ali ajoelhar. Vocês não vão à igreja ao domingo. É com cada marimbondo. É com cada marimbondo ali ajoelhar. E depois Deus também, pô. Sabe o que ele faz? Vem cá, meu gatuno. Essa é espiritual. Essa é espiritual também. Não consigo perceber como é que. Mas eu acho que é também espiritual. Deus aceita tudo. Poça. No entanto, aparentemente já seguiu para a Assembleia o pacote que faltava para as autarquias. Aparentemente já seguiu. O que me faz pensar que se calhar afinal
a falta de condições que haviam eram legais e não de infraestruturas. Estamos corretos? Sim. Né? A narrativa política exato, que e foi apresentada organizatória eram foi nessa. legais. Agora, em agosto de 2022, de 2017, de 2012, de 2008, eu lembro-me de sempre que há eleições gerais, que já há, porque já há condições, há sempre fraude. O que é que impede das autarquias não serem fraudulentas, uma vez que as gerais são fraudulentas? A autarquia vai trazer algumas vantagens. Okay. Primeiro, é do aprofundamento da participação do cidadão localmente, é de legitimar quem vai governar localmente através dos próprios cidadãos que vão fazer parte daquela circunscrição administrativa e geográfica, e também o modo de monitoria e de escrutínio do cidadão a quem ele elegeu vai estar muito mais próximo. Okay. Mas também deve ficar claro que as autarquias, se não tivermos bom governo, bons cidadãos que vão fazer parte da Assembleia Autárquica, ou, em alguns casos, aqueles que vão ser os autarcas, se não forem bons governantes e bons membros da Assembleia Autárquica, obviamente, nós vamos continuar a ter alguns dos mesmos problemas. O que é que pode acontecer? Se não houver maior participação dos cidadãos, por isso é que muitas organizações da sociedade civil têm estado a apelar que é importante os cidadãos se envolverem nesse processo, não podem ficar por cima do muro. Pode acontecer que, por exemplo, os vícios que temos, que aqui citaste, corrupção, vão evoluir do poder central, para os governos provinciais, para as autarquias. Então, a autarquia só vai provocar, de alguma maneira, esse desenvolvimento local se houver mais participação e se houver, obviamente, autarcas e pessoas sérias e comprometidas com o bem-estar e o desenvolvimento do país a nível local. Porque se nós andarmos para os vários países, várias províncias aqui, e nós vamos... É fácil perceber que o modelo de governação centralizada não serve. Municípios que pararam no tempo do ponto de vista da gestão, do ponto de vista dos serviços. Mas o combo chega, ou melhor, o combo sai. É isso que é estranho. Há municípios que, de facto, estão parados. Mas o orçamento diz que esses municípios receberam dinheiro. Isto quer dizer que quando nós tivermos autarquias, essas pessoas que receberam dinheiro por não serem necessariamente escolhidas especiais do MPLA, vão ter que dar resposta às pessoas localmente. É isso que vai mudar. Mas o que vários académicos têm estado a defender, as autarquias não é só uma questão de opção política. É mesmo uma exigência constitucional. Sim. E nós temos que fazer cumprir a Constituição. É claro que os cidadãos e a sociedade no geral têm que se engajar para concretizar a própria institucionalização e fazer a institucionalização das autarquias e fazê-la funcionar para garantir bem-estar. Porque o fim último de qualquer Estado e qualquer governo é o bem-estar. É garantir o bem-estar e a felicidade dos seus cidadãos. E se os seus cidadãos forem só do MPLA, está tudo bem, porque já está feito. É constitucionalista. Lá também nem todos são felizes. Por isso, voltamos ao mesmo. Não, viste daquela tia quando lhe exoneraram, queria que... E o outro que se enganou no nome e desmaiou. É isso. Nem todos são felizes também. Eu acho que é precisamente, neste momento, o problema do país é o governo. E o problema do governo é o próprio governo. Porque o problema do país não é só o governo, não é MPLA. É claro, na narrativa que trouxe aqui, é preciso repartirmos as responsabilidades. Por quem? As situações que nós vivemos também é problema de exercício da cidadania. Mas como é que tu nós podes temos um problema... Como é que tu podes exercer cidadania se quando o fazes és ameaçado? Não, é assim, é como tudo. Nós estamos num espaço de afirmação, de identidade, de conquista por direitos, não é? Civis, que supostamente já houve pessoas que morreram. Se já estão na Constituição é porque já houve pessoas que morreram por causa desses direitos. Por que eu ainda tenho que lutar mais por direitos que pessoas já morreram por causa de direitos? Então as pessoas não morreram isso bem. Isso é uma conquista permanente e nós os cidadãos temos que perceber isso. Okay. Se nós não assumirmos a construção da democracia hoje, corremos o risco daqui a 10, 15 anos estamos a viver os mesmos problemas do ponto de vista da organização política. Os cidadãos têm que perceber, cada um ali onde estiver, na escola, no trabalho,
deve ser um instrumento de construção da democracia. Ok. Defender os direitos, Mas aí chamam-te arruaceiro, chamam-te deveres. gangsta, aí chamam-te da UNITA, chamam-te tudo menos cidadão. Então como é que nós... Esses riscos, nós quando estamos a lutar para alcançar objetivos e ideais, é óbvio que na luta dos contrários há quem sempre vai buscar narrativa para nos desmobilizar. E as pessoas têm que estar preparadas, por isso. O que eu tenho estado a defender, e às vezes nos vários espaços também de educação, nós temos que fazer uma opção. Toda pessoa e toda a sociedade tem que fazer opções. Okay. Ou nós queremos viver num Estado democrático desenvolvido, ou nós queremos continuar como estamos. O estágio de um Estado de Direito Democrático, atingir o estágio de um desenvolvimento humano, requer luta. Sacrifício não diria, mas requer luta, requer empenho permanente. E é aqui onde muitas vezes nós, os cidadãos, achamos que não, sobretudo a nova geração. Queremos um trabalho já feito. Muitas vezes não estamos disponíveis para consentir sacrifício. E algumas vezes temos que consentir mesmo até o limite. Porque para nós chegarmos até onde chegarmos hoje, sobretudo numa Angola independente, houve uma geração que consentiu sacrifício até o limite. Mesmo para darmos esses pequenos passos de democratização no país. Okay. Porque há muita geração que está aqui hoje, não experimentou eventualmente viver num período de Estado marxista-leninista que cerceava todas as liberdades, que limitava tudo e todos, e hoje não consegue perceber que a democratização do país vai depender do nível de cultura e de empenho dos cidadãos. É claro, quem está no governo, quem está no poder, por uma questão de interesse patrimonial ou de interesse de gestão do poder, quer lá sempre ficar. Mas as ações de influência e de pressão têm que continuar, independentemente das consequências que se possa obter. Eu dou 2 exemplos. Vamos à África do Sul. Se Nelson Mandela, Walter Sisulu e toda essa geração, se não tivesse consentido sacrifício, a África do Sul continuaria um país do apartheid. Okay. É claro que até hoje não se conseguiram os grandes ideais, mas as sementes estão aí lançadas. Agora a geração atual é que tem que lutar para o efeito. Olhando um pouco para a experiência americana, a juventude gosta muito de exemplos assim dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um país com os problemas que tinha. Se também pessoas como Martin Luther King não tivessem se empenhado na luta pelos direitos civis, a América de hoje não seria o que é. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Dividindo essas responsabilidades por gerações, nós tivemos uma geração que lutou, obviamente, para acabar o regime colonial, e ainda bem que acabou, porque nós, se formos ler, encontrar na literatura dados de como era o regime colonial, muitos de nós não teríamos coragem de, às vezes, emigrar assim na irracionalidade. E depois veio um período daqueles que lutaram, no contexto da época, para a manutenção da integridade territorial, houve os conflitos ideológicos, a guerra, e tivemos o processo de paz. Essa é a geração que fez a paz. Okay. Mas agora nós temos um desafio, é lutar para a construção da democracia. Senão, vamos estar condenados a repetir os mesmos erros que os nossos pais e os nossos avós, muitos deles ainda estão aí na governação, cometeram. E aí, de acordo com estudos de projeção futura, vamos continuar com os mesmos atrasos e com as mesmas dificuldades. E o mundo global hoje está mais desafiado. Claro. A geografia humana no país tem estado a mudar. Do ponto de vista da mobilidade humana, nós já não somos só o angolano que é de origem quimbundo, o angolano que é de origem... Se hoje já tem os angolanos, digamos, descendentes de outros cidadãos, descendentes, por exemplo, de outros países da África, que já não têm uma visão religiosa da sociedade, que é a nossa matriz cristã, tem influência muçulmana, e eles estão numa segunda fase da implantação, já dominam a economia, em alguns casos até já têm estado a educar filhos, seus filhos muitas vezes já estão em grandes escolas, e vão voltar aqui com o angolano, de pleno direito. Então, o futuro também nos reserva
esses desafios. Então, nós temos que nos preparar para democratizar, saber conviver na tolerância, no pluralismo e criarmos instituições capazes de lidar com isso com sustentabilidade. Senão vamos continuar nesse círculo vicioso. Eu percebo, concordo, mas o que me faz pensar é que nós vamos estar, nós para desenvolver, nós temos que lutar contra os nossos pais. Porque são os nossos pais, atualmente, que são o empecilho para o desenvolvimento de Angola. Não é que são os empecilhos. Nós estamos a falhar que é na transição geracional. Aqui acredito que eles não têm estado a facilitar, isso é verdade. Mas não estar a facilitar é quando eu não te dou a água que eu devia te dar. Mas o desenvolvimento tem 3 componentes. Complicar é quando eu não te dou a água que deveria te dar e ainda te cobro. São coisas diferentes. Porque uma coisa é não facilitar a minha vida porque és incompetente. Outra coisa é complicar a minha vida porque és inteligente o suficiente para saber que só isso está bom para ti, para mais ninguém. Porque neste momento, mesmo que houvesse aqui uma geração com vontade de fazer coisas, e existem Sim. angolanos extremamente capazes para fazer coisas acontecer. Todos os dias existe uma outra máquina que só está a pensar como é que eu vou lixar a vida a esses angolanos? Porque tem que ser. Não é possível nós termos mais de 50% a juventude, e portanto a juventude, estamos aqui a falar de pessoas que não viveram a guerra, não tem nada a ver com a guerra, e portanto a conversa da política também não lhes chega. Chega-lhes as consequências, porque chegaram a jovens e não sabem ler, não sabem escrever, tiveram fome, não tiveram acesso. As consequências chegam, mas aquilo que é a realidade, não. Então, eu, enquanto jovem, e aqui eu já nem penso em mim, mas enquanto um miúdo de 20 anos, que não viu guerra, não viu essas coisas todas, ele só quer desenvolver enquanto ser humano no mundo do século XXI. Mas o desenvolvimento tem várias componentes. Tem a componente econômica. É claro que hoje não depende totalmente do jovem, mas o jovem é um instrumento importante. É claro que há um nível elevado de desemprego, mas aqueles que trabalham têm que saber produzir com qualidade, porque isso faz parte da componente econômica. Tem a componente política. Aqui é o que eu falei da luta cívica, do empenho, reforçar os movimentos sociais, os movimentos cívicos, mas depois também tem a componente cultural. Ninguém desenvolve se não tiver uma visão da sua própria cultura e não puder defendê-la. Esse é um dos aspectos. Depois é a componente ambiental, não é? No contexto do mundo global. Proteção da natureza, a fauna, porque todos nós somos testemunhas de que o clima tem estado a mudar. Então, essas 4 componentes é onde eu entendo que os jovens hoje devem se focar. Mas nada se consegue se não houver educação de qualidade. A educação de qualidade não depende só das infraestruturas, o empenho, o talento também se pode alcançar alguns níveis. Por exemplo, no caso do direito, onde eu atuo, a maior parte dos manuais de direito que se estuda em Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, do mundo lusófono, os mestres são os mesmos. As doutrinas são as mesmas. As leis, em muitos casos, são quase as mesmas. Muda uma outra nuance. O que é que significa? As pessoas só precisam estar focadas no nosso contexto, darem o melhor de si para se formarem com qualidade. Nós temos aqui jovens que começam a estudar aqui direito e quando vão em Portugal ou vão no Brasil, têm notas excelentes. Alguns deles até saem no quadro de honra. Nós temos que saber absorver esses jovens, quer na área do direito, na área da economia e em outras áreas. O que se passa é que muitas vezes, quando regressamos, nós não sabemos aproveitar devidamente os nossos quadros. Por exemplo, no setor petrolífero, a Sonangol, durante muito tempo, de acordo com o estudo, investiu na formação de muitos jovens angolanos. Aqui, como bolseiros aqui, e outros foram. Na área técnica, se formos a muitas empresas petrolíferas, em muitas áreas estratégicas, até quem está lá é o próprio angolano, dirige, funciona. Por que esse angolano, quando sai desta multinacional estrangeira, se for, por exemplo, na Sonangol,
já não produz da mesma maneira. Porque Já a não própria Sonangol não tá montada para produzir, assim, precisa ser calmo, peraí, e depois o que é que sobra? Não sobra nada para o Manel, é preciso ter... Não, Manel também já não podes falar de Manel, Eu Manel digo, já não está lá eu também. digo Manel, mas pode ser a tia Isabel, Não, tem que ser para agora é alguém. o Querido e outro grupo. Mas tu percebes, não dá. Porque o problema é que vocês depois, Yeah. quando vêm com vontade de trabalhar, querem já trabalhar tudo e depois não dá. Não, nós temos não há nenhum país que desenvolveu e deu passos de qualidade sem trabalho. Yeah. Ainda que isso implique sacrifício, temos que estar preparados para isso. Nós hoje olhamos a China. Vou falar da China econômica, Ok. não da China política. É com trabalho. Deram espaço, é claro, com um certo cariz autoritário. Mas quando eles deram conta que era para desenvolver, a China de 50, 60 anos atrás era rural, Yeah. da bicicleta, do arroz, não sei o que mais. Hoje o que é que aconteceu? Foco no estudo, desenvolvimento, depois cultura de trabalho. Disciplina. Implementaram uma cultura de disciplina e de trabalho, a chamada estratégia das camas quentes. Então, Não dormem. Yeah. Enquanto uns dormem, Outros outros estão a trabalhar. Yeah. Quando outros acordarem, e deram o salto que deram. Então, aqui a nossa maneira, nós temos que encontrar mecanismos para garantir uma cultura de trabalho que produza e que induza em mudanças. Há quem fala da economia, há quem fala que não gostamos. Essa visão negativa que está a se passar do angolano, dos jovens angolanos, tem estado a nos criar muito mais prejuízo, porque está a afetar a nossa autoestima, como jovem, como angolano, e nos dá uma sensação de que nós somos incapazes e que nós não vamos desenvolver. Mas tudo isso é uma narrativa que se pode trabalhar e desenvolver. e quem é que trouxe essa narrativa? Não foram os jovens, foram os cotas. Sim, porque eles estão numa lógica de manutenção de poder. Ou Ele precisa de seja- fazer, uma das coisas que os regimes autoritários fazem, É que tu não vales é nada. de colocar, sim, de fazer, colocar como coitado e como culpado dos males que tu vives. Yeah. Não é? É o que acontece hoje um pouco. As estradas parecem estragadas, ele vai falar, não, o cidadão veio com katana, furou, não, o cidadão é que não está a cuidar da estrada. O posto caiu, não, o cidadão é que está a vandalizar os bens públicos. Até vão aprovar uma lei sobre isso. Às vezes não se questiona, pode ser que o poste que se colocou não tenha qualidade. Não, mas isso é o que nós já sabemos. Mas nós isso já é uma sabemos. narrativa mesmo Aqui induzida, tem é colocar semáforo as que põe pessoas... semáforo novo e depois nunca mais acende uma luz, né? Sim, é uma narrativa induzida. Colocar as pessoas numa situação de culpabilidade. Depois ela aparece, o líder, Tipo o Salvador. tipo Salvador. Você Ok. bate palma, E- não, tá, nos dá água, sim senhora. Estamos- Tudo isso é uma estratégia de manutenção de poder. Ok. E o que está se passando em Angola já aconteceu na RDC, no tempo do Zaire de Mabutu. A maior parte dos países africanos que instauraram regimes ditatoriais construíram esse tipo de Então, cultura. Agora, nós temos uma oportunidade de inverter isso, nós os jovens. Estamos num ambiente de democratização, estamos num ambiente global de maior acesso à informação. Ok. A Rádio Nacional, TPA, TV Zimbo podem não nos fornecer informação de qualidade, mas todo jovem, a partir das redes sociais, hoje das várias plataformas televisivas, ele pode ter notícias de qualidade, abordagens de qualidade. Livros, pode não encontrar livraria porque não temos, mas ele Internet. consegue aceder por via da internet. O que é que significa? Nós hoje temos possibilidade de aceder melhor a informações que nos permite estarmos melhor preparados para enfrentar os desafios. Yeah. Ok. Há melhores condições, tá vendo? Ok. Você na internet hoje encontra bons produtos informativos de qualidade que te possam capacitar para a tua educação cívica, a tua educação moral. Mas tudo isso temos que nos guiar com valores. Não há nenhuma sociedade que evoluiu sem uma definição de valores, chamados valores republicanos. A busca do bem comum, o respeito pelo outro, o respeito pelo patrimônio. Quando falas em respeito pelo próximo, respeito pelo outro, tem a Yeah. ver com, às vezes, a maior parte das vezes, quase sempre, o presidente nomeia e exonera alguém e não diz, não justifica. Isso Yeah. estamos a falar, não, é Se ele respeito não pelo outro. justifica, não informa, também é manifestação de desrespeito pelo outro. Se Yeah, analisarmos yes. aqui esse ato que é frequente e depois o facto de ficar tão caricato que hoje em dia nós gozamos que há ministros que sabem que estão a ser exonerados a caminho de casa pela rádio.
Há aqui claramente uma falta de respeito presidencial. Mas muitos deles também é que dizem só isso. Nós nunca sabemos se às vezes eles comunicaram via administrativa. Ele, Ok. como não está contente, passa essa mensagem por fora. Mas então é assim. Então nós também temos que saber Porque há ler. ministros também assim, quando ele está no poder está tudo bem, mas quando lhe generam, Todos. fica também Todos, já... todos. E faz sentido. Faz Critica sentido. tudo, porque ele fica não sabe refúgio como é que e ele tudo. ficou ministro. Faz sentido, porque ele não sabe como é que ele ficou ministro. Porque não é como se o presidente dissesse: olha, agora vais ser ministro da defesa porque eu ontem vi-te no catetão e fizeste uma boa defesa. Não, o presidente não faz uma coisa dessas. E também não faz: olha, agora não vais ser mais ministro porque eu afinal era para defender, mas tu atacaste. Também não. Então, em condições normais, nós estamos aqui perante é mesmo só conveniência de trabalhos. Hoje estás a funcionar, vai, e depois amanhã logo se vê. Mas quando fala um pouco da cultura do respeito pelo outro, pelo próximo, é tudo isso. Não é porque isto começa desde as relações interpessoais, mas também flui para as relações institucionais. Há Exatamente. procedimentos administrativos, de comunicação que se pode. Mas o cidadão, por exemplo, no contexto das relações normais, é só ver, às vezes, como nos tratamos na estrada. Ok. Às vezes até quem não tem razão não pede desculpa. Estamos numa fila de supermercado ou de qualquer espaço, ele chega, passa à frente dos outros, não respeita. Não, eu deixei aqui pedra, eu deixei aqui pedra. Como? Eu deixei aqui pedra. Não viste a minha pedra? A minha pedra está aqui. Eu fui, mas eu voltei. Não, ela às vezes até diz, não, aqui é o meu lugar, eu estava aqui, mas quando chegou não encontrou. Mas tudo isso tem a ver também com isso. É uma questão de razoabilidade na relação interpessoal. Você verificar que eu encontrei os outros e devo deixar que... isso é uma cultura que se passa. E nós não vamos longe. Muitos de nós, quando viajamos, vamos em outros países com um grau mais elevado de relações humana e verificamos isso e nem ousamos passar à frente. Né? Não o sei nosso problema é nacional. Não, é espiritual. Isso aqui. É espiritual. Imagine só, como é que você é angolano? Tem, por exemplo, uma casa aqui, não paga água, não paga Mas luz. na Tuga está tudo pago. E nem vives lá. Isso é espiritual. Esses gajos são bandidos transcendentes. Como tens de trazer aqui um dia assim um teólogo. Um padrão, um pastor, para tentar analisar o angolano do ponto de vista da espiritualidade. É um desafio enorme. Eu, ultimamente, mais do que... Eu sou da área do direito, ciência política, mais do que isso, provavelmente por influência da formação cristã, eu tento analisar as pessoas também neste patamar. Ok. Quando vejo mais ou menos como se decide, como se fazem as coisas... É assim algo surreal, não é? Olha, nem é cedo, nem é tarde. E eu gostaria de saber para que serve o Civicop. A informação que nós temos foi que esteve lá, foi membro da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos. E por que eu pergunto isso? Porque daquilo que nós vimos, do que eu vi pelo menos na TPA, pareceu mais uma oportunidade que quem governa teve para dizer que a culpa era da UNITA. Portanto, houve ali um episódio em que parecia-me que os problemas do país é a UNITA. Então, tentar perceber qual era a intenção ou a origem do Civicop e no que ele se transformou. Sim, eu fiz parte dos primeiros trabalhos da Civicop, representando a sociedade civil. Na sua ideia originária, criaram um plano, uma comissão para podermos tratar as feridas do passado, olhando numa perspectiva da reconciliação e do perdão. O plano foi ideal. É claro que, do ponto de vista do modelo, durante muito tempo ficamos a discutir se poderíamos adotar um modelo idêntico ao da África do Sul, criar comissões de verdade, onde as pessoas vão lá, exponham o que viram, fazer uma espécie de cura. Ok. Não foi este o caminho que se seguiu. É claro que se escolheu este modelo, mas, como já tinha dito, em muitos espaços, em determinado momento, aquelas que são as boas intenções,
por exemplo, valorizar a memória dos que morreram, aquelas pessoas que... Há um trabalho muito invisível que às vezes não é exposto para a sociedade. Muita gente perderam parentes em 77, durante a guerra, mas conseguiram ter detalhes da morte, pelo menos obtiveram certificado de óbito. Já passam mais de 2.000. Muita gente tem estado a receber. Isso às vezes é importante para outros aspectos ligados ao direito sucessório, e às vezes mesmo pacificação das famílias. É um trabalho invisível que tem sido feito, mas que infelizmente não é divulgado. Mas quando se começou a politizar, sobretudo politizar do ponto de vista da partidarização dos trabalhos da Civicop, aí sim é que se sofreu um desvio. Mas isso também foi por causa de alguns erros que cometemos na composição inicial. Era importante que... Sim, há representantes de todos os partidos políticos, como é óbvio, mas quando se começou a sobrevalorizar as presenças, sobretudo, da abordagem de membros da UNITA, de membros do MPLA, tudo isso depois, a nível dos serviços do Estado, serviços de segurança, começou a se desvirtuar daquilo que eu analiso. Eu acompanhei o plano, por acaso fui eu que apresentei extratos do plano na província do Bengo. O trabalho tinha tudo para dar certo se levássemos as coisas com mais imparcialidade, com transparência e, acima de tudo, com verdadeiro espírito de perdão. Se tirássemos a política. Se não politizássemos, mesmo no sentido de partidarização do processo. Porque se nós tivéssemos que olhar os estragos que a guerra causou, os estragos das atrocidades do 27 de maio, os estragos da Sexta-feira Sangrenta, em 1992, é aquilo que nós cristãos dissemos: se tivermos em conta os nossos pecados, quem poderá salvar-se? Ninguém. Por exemplo, em 77 não houve famílias em quase todo o país que não tiveram no mínimo uma vítima. Tudo bem? E há até pessoas que hoje vivem, sobretudo aqui em Luanda, que eu conheço porque é aqui onde eu nasci, vivem no Alvalade, Maculuço, estão lá desde os anos 70. As casas onde eles vivem foram casas dos seus carrascos. Ou seja, estás aqui a dar boi de voltas a assassinos. Assassinos. Não diz assassino, é porque a pessoa que mata é assassino. Há assassinos a viver no Avalá. Diz. Porque o problema está aqui. O problema está... Não, está a ver? A questão aqui é que nos é pedido e é nos cobrado ação. E quando nós queremos falar as coisas... Porque para nós... Eu não estou a dar volta, Tiago, não estou a dar volta. O que se passa é... São assassinos. Nós, quando estamos a trabalhar em processos de reconciliação... O politicamente correto é que nos paiou. Não, aqui não é o politicamente correto. Há pessoas assassinos. Nós, quando estamos a trabalhar em processos de... pronto. Em processos mataram pessoas, mas não são assassinos. Peço desculpa. Quando estamos a tratar em processos, falar de processos de reconciliação, tem que ser, de memória e das vítimas... Os termos têm que ser coisa. De acordo com os vários estudos de paz, é importante termos em conta as narrativas que se criam. E as narrativas ligam duas coisas, os gestos e a linguagem. Muitas vezes, os gestos e a linguagem, se não forem usadas adequadamente, pode perigar o perdão. A linguagem do perdão também é importante. Não basta dizer que eu te perdoo. Exatamente. Às vezes é importante juntar com palavras e gestos. Então, isso é muito importante. Note, por exemplo, nos processos de paz. Quando nós estamos a falar de meios para termos uma alternativa à violência, a paz não basta ser o calar das armas. Você depois tem que criar narrativas de paz, narrativas de reconciliação. Isso implica que deixar a linguagem bélica, que é o que se recuperou na Civicop, tá vendo? Ideologicamente. Então, quando eu disse do desvio, tem a ver com isso. As narrativas que se buscam de acusar, isso não significa que não se vai falar a verdade. Agora, o modo como vais falar a verdade, o modo como vais tratar a verdade com aquele que é vítima, é muito importante. O que se passou, sobretudo do que foi nos apresentado pela mídia na TPA, faltou um pouco a esses aspectos. Todo mundo sabe que na Jamba houve os problemas da queima das bruxas. Isso são dados, há testemunhos, já há livros. Todo mundo sabe que no 27 de maio
foram mortas milhares das pessoas atiradas até o mar. Isso são dados históricos, estão em estudos. Sim. Agora, como nós vamos trazer isso para a nova geração, numa abordagem de reconciliação e de perdão, isso tem a ver com a narrativa e os gestos. Se nós não conseguirmos trazer isso como uma linguagem de paz e de reconciliação e de perdão, obviamente podemos descarrilar, como já estamos a descarrilar nesse aspecto. E aqui a grande questão é essa. Na tentativa de tentarmos trazer isso para a nova geração, que não estamos a conseguir. Porque quem está a tentar trazer isso são os políticos que estão a sabotar. Ou seja, nós somos os parvos, porque nos pedem para nós fazermos coisas, mas depois nos dizem, pá, se você fizer isso vai ser contra mim. Porque basicamente é isso que está a acontecer. Então, quando é a UNITA, são assassinos. Se o MPLA, coitadinhos. Portanto, basicamente nós temos que ter aqui... não pode acontecer. Mas é o que está a acontecer. E se está a acontecer, eu acho que tem que aparecer alguém... Por isso é que eu falei que há desvio aos princípios e aos fundamentos da criação da Ou é preciso haver um equilíbrio e lembrar que há assassinos no Alvalade. E está tudo bem. Eles estão lá, já cresceram assim, também já tempo já passou. Alguns já saíram, exatamente. Foram para o Benfica, foram para o Quilamba, essa geografia também. O repouso, só vão para o Beira, para a Espanha. Pronto, é isso, ok. Então o Civicop desviou-se, como quase tudo no país, eventualmente, né? No entanto, estamos quase no fim. Oh, já? Já. Que sorte minha. Não, há aqui, parece-me, com esses novos ventos, aliás, o MPLA não trocava de presidente desde... Foi preciso um morrer para outro entrar, portanto, foi assim muito tempo. E aparentemente há uma tendência para ver pela primeira vez na existência do MPLA mais de 2 candidatos às eleições internas. Isso é importante para o país? Vou evitar fazer futurologia, mas o que é importante que fique claro é que não há sociedade política que seja democrática se lá não tiverem partidos políticos e organizações da sociedade civil democráticas e plurais. A democracia, no contexto da disputa para a liderança, supõe sempre pluralismo de lideranças e de candidaturas. Exatamente. Isso tem que se exigir a todos, partidos políticos e também nas organizações, se for o caso. É uma forma de implementação da democracia aos vários níveis de organização, sendo que os partidos é só uma delas. É claro que, nesse sentido, a UNITA tem estado a dar mais espaço. Se questiona e se discuta, mas tem estado a dar esse espaço. Espaço suficiente para o Francisco Viana entrar, sair. Faz lembrar a Neide Sofia, né? A Neide Sofia nas africanas entrava a sair. Faz lembrar a NET, né? Na cadeia, entrava a sair. Mas pronto, é a UNITA, é a democracia, é o que for. E ela agora, segundo as notícias, voltou. Agora é pastora. Vamos dar o benefício da dúvida. Isso a NET, né? Vamos agora já estava a coisa. É líder. Mas então a UNITA está mais confortável com... Nesse sentido, mais confortável não diria, mas tem dados mais amostras da democratização interna. Agora, é claro que partidos como o MPLA, para contribuir para a melhor democratização do país, tem grande responsabilidade, porque é o partido que vigorou aqui como partido do Estado e ainda tem muita influência sobre a administração pública e o Estado em geral. É importante que se dê também este passo. Agora, há uma questão muito importante que eu acho que a sociedade tem que debater, que tem a ver com a limitação dos mandatos. Eu até acho que um debate profundo já nem merece, porque a Constituição já é clara, está lá o princípio republicano, que uma das suas nuances é a limitação do poder no espaço e no tempo. Significa que, cumpridos os mandatos, a pessoa não pode transformar o poder do Estado como um direito seu, subjetivo. E também, no caso do MPLA, o próprio estatuto, segundo notícias e o estatuto que tivemos acesso, também não há esta possibilidade. Eu acho que é aqui onde a sociedade,
em vez de procurarmos, porque eu vejo que muitos colegas juristas e politólogos estão a procurar brechas, não é? Como dizem, para legitimar essa intenção. Eu entendo que isso é uma estratégia até antidemocrática. É aí onde eu estava a falar atrás da necessidade de nós, os cidadãos, também contribuirmos para o aprofundamento. Juristas, sociólogos, pessoas que entendem de lei, de ciência política, lendo a Constituição, têm que ter a coragem de dizer que, à luz do que está na Constituição, seja por várias interpretações, não há espaço para que haja renovação de mandato. E a desgraça, às vezes, dos países africanos tem sido essa. Nós, mesmo sabendo que algumas opções são erradas e não podemos, nós fazemos. Depois culpamos o Ocidente, culpamos o cidadão. No nosso caso, nós já sabemos que não há espaço para terceiro mandato. Cidadãos, militantes do MPLA e a sociedade em geral têm que defender a Constituição. Eu percebo isso, mas como eu sei ler, e como na lei diz que não é possível terceiro mandato, para que eu vou me matar com uma conversa, um debate que não faz sentido? Ou seja, é que se eu fosse do MPLA e eu tivesse a tentar convencer o presidente a um terceiro mandato, eu claramente estaria a julgar contra o presidente, porque imagina que por alguma razão nos lavam e há um terceiro mandato. O primeiro e o segundo já foi o que foi. Tu estás à espera de um terceiro mandato, qual é a expectativa? É autarquias? É o aeroporto internacional que ia ser em 2011? É o Angosat que ainda não conseguiste encontrar? É tentar perceber, porque às vezes, por isso é que a questão é sempre a mesma. Parece que o Presidente da República e o Presidente do MPLA, que são a mesma pessoa, parece que não se encontram para discutir as coisas. Os estados patrimoniais, isso é aqueles que gerem o poder do Estado, mas olhando para os patrimônios individuais, uma vez estando no poder, o interesse sempre é a manutenção do poder e manutenção do seu status patrimonial. O que é que vai acontecer? Embora isto esteja claro, aqueles que entendem que se o presidente se mantiver aí, violando a Constituição, vai servir o interesse de manutenção do poder ou do seu status patrimonial, como é normal e tem estado a acontecer em vários países africanos, vão fazer para que, em desrespeito da Constituição, isto aconteça. E o presidente Por isso é que estou da a falar, é aí onde os cidadãos têm que se mobilizar para defender a Constituição. E nós temos exemplos. Senegal, por exemplo, é o exemplo mais recente que nos mostra o quanto os cidadãos se empenharam para defender a Constituição e o Estado de Direito. Isso é um patrimônio, uma responsabilidade de todos nós. Não adianta ficarmos a lamentar e a reclamar se nós, ali onde nós estivermos, na academia, cada um de acordo com as suas responsabilidades, quem é juiz, quem é advogado, quem é economista, quem é engenheiro informático, não for capaz de defender esses pressupostos. Isso é importante, porque nós estamos numa fase muito desafiante do mundo global. E as novas gerações, se não percebermos o quanto é importante termos o país estável, o país no caminho de desenvolvimento, nós corremos o risco de, nos próximos 10, 15, 20 anos, continuarmos a discutir os mesmos problemas e a vivê-los. Problemas que, no contexto global, discutir mais qualidade da estrada, tá vendo? Vais aqui, quer ir para Viana, Puzango, estrada toda esburacada, mas ficar a discutir isso já não é problema. Lá no citaste do Rio. Rio Longa. Do Rio Longa, não, isso já não é problema com o mundo global. Hoje as tecnologias, o Dubai já está a ser limpo, daqui a dia vamos ver, a vida já voltou ao normal. Isso já não é um problema. A tecnologia hoje resolve tudo isso. Então, nós estamos a discutir problemas que é do século XVIII, século XIX. Então, nós precisamos dar esse salto, não sei se é salto de gazela, mas tem que ser um salto rápido. Senão não chegamos lá. Se nem temos capacidade para absorver as nossas palancas. Palancas. Depois a cena é essa, nos deixam com o país e basam. Sandinga. Mas temos que valorizar a palanca. Ontem, por exemplo, palanca com sal até nos deram alegria. Eu honestamente acho que o problema é político. Porque enquanto não houve um político a se filmar, a ligar para os miúdos,
para dar força, os miúdos estavam a surrar. Bastou só o político ligar. Oh, Tiago, meu, capaiô! o problema é espiritual. O É mundo espiritual, nos esse espírito, O O mundo miúdo estava a ouvir bem, o mesmo. mundo espiritual nos comunica. É por isso que Angola, os angolanos, que às vezes nós assustamos e só ganharam já, não avisam. Porque aqui é para morrer, meu, que pânico, O mundo pá. espiritual nos comunica energia, nos comunica forças. E nós estamos num aspecto de muitos antagonismos. Ok. Igai. Yeah. Igai. Por E que vai que em eu- inspeção geral? Inspeção Geral. Por que eu falo do IGAI? Porque parece-me... recentemente eu ouvi uma notícia que dizia que, portanto, o João Pinto dizia que a partir de agora vamos começar a fiscalizar as obras do Estado. E Yeah. a minha pergunta é, o que faziam até agora, se é suposto o IGAI ser de Inspeção Geral do Estado? Ou seja, é a mesma coisa que foi o que aconteceu quando o Zé Eduardo saiu do poder, que disseram, a partir de agora é que é. Esses 30 anos esquece, mas agora é que é. Que tipo de discurso é esse que parece que é contra a natura? Os De novo. regimes autoritários vivem sempre da narrativa da renovação do homem novo e da renovação das coisas. Ok. Isso é uma narrativa sempre. Qualquer liderança, quando chega num posto, Agora é que tem é. sempre a tendência que eu vou renovar tudo que foi feito foi errado. Mas há um detalhe, por isso é que eu digo, nós temos que estudar e analisar o nosso regime. No nosso caso, o partido é o mesmo, quem governa é o mesmo, muitos deles são as mesmas pessoas, mas vão usar sempre essa narrativa, mas é para confundir a opinião em espaço público. Porque quem fica atento já não acredita nesta narrativa. Mas isso é uma narrativa própria dos regimes autoritários. Não é? Note, como é possível? Eu estive numa conferência na Alemanha em 2018, que era para refletir sobre o novo contexto e desafio em Angola. Ok. Pronto, é claro, eu também entusiasmado por aquele discurso do De chefe 2017. de Estado, levei lá uma narrativa que de facto, e apareceu lá um velho, aqueles já acadêmicos antigos, porque era um ambiente universitário, que já estuda Angola, ele é estudioso de Angola desde o período colonial. Ok. Sabe que há alemães que estiveram aqui na Namíbia, também vinham aqui e tal. E conhece toda essa geração, como é que os partidos, com os movimentos. E ele só me fez uma pergunta. Se você acredita que o país mesmo ia mudar? Eu, obviamente, disse que sim. E perguntou, mas como é que ia mudar se o partido é o mesmo? O atual presidente também fez parte de tudo isso. Achas que ele seria capaz de mudar tudo isso? E eu disse que é possível, porque nas teorias das mudanças... Tem que ser alguém de vezes, não, pode ser alguém de dentro, mas também muitas vezes é alguém de dentro que vem com uma outra perspectiva e consegue produzir a mudança. Isso também é possível. Mas ele depois defendeu-me que não. Justamente por causa dessa matriz ideológica. Resultado. Hoje, passado que são 4, 5 anos, nós estamos a viver a mesma realidade. Então, só para dizer que esta narrativa de IGAI é a mesma política. Narrativa. Vão dizer sempre que o cidadão precisa de ética, que não faz. Em todo caso, nós temos. O caminho para isso é lutarmos para a democratização das instituições, do Estado e da sociedade. E quando tivemos a lutar para isso e a ser cidadãos, temos que estar preparados porque vão nos chamar de revus, arruaceiros e vão atirar a polícia e o gás lacrimogénico fora de prazo para cima de nós. É só termos noção disso. Se tivermos noção disso, é o sacrifício. Faz parte da luta cívica. Okay. Agora, depende se a nossa geração, no caso, estamos dispostos a consentir esse tipo de realidade para termos... o país que nós queremos. O país que nós queremos. Não há ninguém que vai nos construir um país à medida do que nós queremos, no ideal do que acontece em outros países que não venham a ser nós os angolanos. Se isso não acontecer, nós vamos ser dominados a longo prazo pelo movimento islâmico, não islâmico, digamos assim, aqui não é? Na significação terrorista, mas pela expansão
islâmica e vamos ser dominados por outros grupos que não sejamos nós. Então, nós, descendentes de Angola, Quiloange, Inhambane, todos esses aqui, Temos que fazer temos pela que nos vida. preparar para preservar esse legado e nos projetarmos para o futuro. Senão vamos continuar a ser dominados. Esta conversa vai um bocado ao encontro de... Há um cota no Estado que diz qualquer coisa tipo: mas vocês estão sempre a reclamar, Yeah. Nós, quando o banco estava a mandar, pegamos nas katanas e fomos. Não reclamamos, não nos ouviram. Fomos, vamos lá. Vocês acham que nós vamos sair daqui? Nós não vamos sair daqui. Vocês vão ter que nos tirar. Eu já ouvi isso. O que mostra claramente uma intenção de ou nós estamos aqui como nós queremos, ou então para nós sairmos daqui só com pânico. E não se esqueçam que nós estamos aqui há tanto tempo que nós sabemos onde é que estão as armas, porque nós é que guardamos as armas. E nós sabemos onde é que está o cumbu, porque nós é que desviamos o cumbu. E você não faz guerra sem cumbu. É só aqui uma coisa. Não, só me permitir só um apontamento nisso. Hoje há vários estudos, o professor Domingos da Cruz até um deles, que tem feito estudos sobre as alternativas à situação da Angola. Ok. Há vários caminhos da revolução, caminho da revolução violenta, pacífica, há várias opções. Ok. Mas ele conclui de uma maneira interessante. Ele diz, olha, olhando para a nossa história política, para a natureza do regime político que temos, nós nunca os venceremos, nunca provocaremos mudança por via da violência. Ok. E há razões óbvias. Por exemplo, o MPLA foi sempre um partido de conflituosidade e de violência. Yeah. E sempre venceu. Yeah. Yeah. Desde a revolta ativa, né, lá interna, no período da independência e tudo isso, a guerra, né, nos termos mais da teoria realista, venceu para todos os efeitos. Então, a única arma que os cidadãos têm de poderem provocar essa mudança revolucionária são as armas pacíficas. Por via da revolução, da desordem, do pânico, não é? Pânico com violência, obviamente, não se vai produzir as mudanças. Ok. Agora, dependerá da capacidade da geração atual, saber ter paciência, capacidade para saber vencer com os instrumentos pacíficos. Mas isso é possível. A Índia hoje é o que é, porque Mahatma Gandhi optou lutar com armas pacíficas. A África do Sul é o que é, porque Nelson Mandela e os seus contemporâneos lutaram com armas pacíficas. Nós temos a experiência de violência e temos dados mais que suficientes para ver que por via da violência nós não vamos conseguir. E o MPLA percebeu isso, que se for pela via dos instrumentos de paz, pode ser vencido. Por isso é que cria os mecanismos para tu de ficar controlo. sempre com raiva e depois te tira, olha, está a fazer confusão. Não vês assim nas manifestações. Eu acompanho manifestações há 20 anos. Por mais boa, pacífica que seja, tem sempre lá uma coisa. Vamos colocar sempre para provocar o pânico e assim justificar a intervenção violenta. Atira um comentador que pensa livremente na televisão e de repente dá uma dica: doutor, pelo amor de Deus, vamos pensar com mais urbanidade. Só está a nos lavar. Nós temos que compreender bem os objetivos das nossas elites para provocarmos a mudança. Dá jeito. E temos feito parte de vários estudos com acadêmicos, estudar a evolução do nosso regime político, eu acho que as opções para as mudanças. Isso tem estado a produzir. O professor Domingos da Cruz já produziu, inclusive, vários livros sobre isso. A prisão dos 15... Mais duas. Mais duas. A reação do Estado só foi tão violenta porque eles perceberam isso. Ok, que não era pela que violência. Os jovens estavam a estudar instrumentos alternativos à violência. Ok. E a reação foi mesmo violenta. Eu acompanhei, fui à cadeia visitar alguns casos, a maneira como se deu o tratamento nos tribunais, com muita manipulação das provas, tudo o resto. Nice. É mesmo uma característica própria de bandidos. Mas não vais dizer. Estão a ver. É que não é bandidagem. A única coisa, nós temos que nos estar preparados. Havia aí um líder político, Brás, que ele dizia sempre que os regimes autoritários são, desculpa as senhoras, são como a cadela que está no seio.
estão sempre preparados para reagir. Então, os tens que cães, estar, se não querem agir, têm que se manter distantes. Jesus. Estás a ver? Boss, para fechar, qual é a importância da academia e, sobretudo, de questionar? Eu vou contextualizar essa questão. Nós estivemos recentemente na Lusíada, e eu tive a oportunidade de vê-lo a defender um ponto. E na plateia apareceu alguém que, pelo visto, foi sua colega de universidade, que estava a tentar, de alguma forma, limitar o seu pensamento. E o que eu assisti ali foi mais ou menos a voz do MCK. Eu cresci aqui e a mim ninguém engana. Mas a nível acadêmico foi, nesta casa, e portanto eu estava na Lusíada, nesta casa eu nunca sofri qualquer tipo de invasão de privacidade, nunca sofri qualquer tipo de limitação de pensamento, e enquanto acadêmico eu defendo isso até as últimas consequências. Isso foi o que eu entendi. E nesse sentido, porque há muito tempo que eu não sentia um acadêmico tão real, a nível daquilo que é academia. Estás na faculdade, tens dúvida, pergunta, está errado, pergunta de novo. Então, eu tenho que perguntar qual é a importância da academia e, sobretudo, de questionar. As universidades têm um triplo papel, que é ensinar e investigar, fazer pesquisa, o ensino, depois também desenhar atividades de extensão, que é uma forma de levar à comunidade ou à sociedade os conteúdos da aprendizagem. Okay. Significa o quê? Que a universidade, se cumpre a sua função, é um elemento de transformação da sociedade. Okay. Mas para isso precisa ter autonomia, chamadas liberdades científicas. Okay. Agora, a liberdade acadêmica e científica é um dos grandes desafios que as universidades em Angola têm. Por quê? Há várias formas sutis de controle das liberdades dos professores. Ok. Não é? Há várias formas sutis de controlar os conteúdos acadêmicos. É nesse contexto que, se me permitir, se não for fazer publicidade, e olhando para a história da própria Universidade de Lusíada, que a Universidade de Lusíada se distingue de muitas outras. Sempre foi um espaço de pluralismo. Pluralismo mesmo do ponto de vista da composição das pessoas e dos professores. É das poucas universidades que, em determinado momento da nossa história, você tinha professores representantes dos vários partidos políticos, MPLA, UNITA, FENELA, inclusive da estrutura dos próprios alunos. Esse é um do primeiro ponto. É uma das poucas universidades que, no contexto dos debates acadêmicos, nunca se verificou restrições de que podes falar, pode nos falar. Okay. Tanto é só ver que naquela atividade foram vozes críticas do ponto de vista das temáticas atuais. Eu lá leciono já há quase 15 anos, só agora é que estou numa posição de gestor da Faculdade de Direito, mas nunca sofri nenhuma represália. Eu, quando entrei lá para dar aulas, era ativista cívico no ativo, se me permitir a expressão. No ativo. No ativo. Ia mesmo às cadeias, fazia o meu trabalho a nível das províncias, mas nunca, quer dos seus donos, quer do reitor, recebi. Mas isso aconteceu, não foi algo por acaso. Esteve na visão dos promotores, Dr. Rui Minga, de feliz memória, e Dr. Paulo Múria, mas também daqueles que foram gestores. Atualmente, só para as pessoas saberem, até quem é o reitor da Universidade de Lusíada é o Dr. Mário Pinto Andrade, que até é um membro ativo da elite política, no ativo, no MPLA. Mas mesmo assim, ele é um dos principais mentores do pluralismo acadêmico. E sem referenciá-lo com algum tom de bajulador, porque eu convivo com ele todos os dias, discutimos, em muitos aspectos até
divergimos, Ok. mas é um dos poucos militantes do MPLA que, no domínio da gestão acadêmica, sabe lidar com esses assuntos com toda tolerância e franqueza. Ok. É só verificar que muitos debates que fazemos na Universidade de Lusíada, ela apoia, está ali presente e muitas vezes dificilmente confunde, não é? Aham. Exposição, às vezes até é mais fácil encontrar um jovem militante entusiasmado a defender a cartilha do que ele próprio que está porque lá há esse- mais esse- de 50 esse anos. não tem juízo. Exatamente. Então, Jovem, o que é que eu quero dizer? A Universidade de Lusíada tem estado a dar passos nesse sentido. E eu reafirmei que se estivesse num espaço acadêmico universitário público, provavelmente não teria os mesmos resultados. Eu participei, por exemplo, do Congresso de Direito Constitucional, que foi promovida pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. O Congresso, na ideia dos seus mentores, por ser plural, teve os problemas que teve de ataque da sua credibilidade. Inclusive, de acordo com as informações que depois nos enviaram, um dos mentores do Congresso depois acabou por ser exonerado do cargo que tinha para aquele efeito. Felizmente, até a data presente, na Universidade de Lusíada nunca tivemos precedentes deste tipo. Penso que é uma forma consentânea com a gestão acadêmica moderna, deixar que a universidade seja um espaço de pluralismo e de crítica e de debate. Muitas revoluções e mudanças, aqui também é o grande papel da universidade, surgiram sempre dos contextos universitários. Professores que investigam, professores que analisam, alunos que se empenham na defesa dos ideais. É nesse sentido que a universidade também desempenha esse grande papel. No contexto das novas tecnologias, há muitos instrumentos que nós hoje usamos, surgiram de trabalhos universitários, de institutos. Então, do ponto de vista da engenharia política e jurídica, isso também resulta. Hoje fala-se de lawfare, como é que é? Essa técnica de se usar por via das redes sociais, os tribunais para o controle dos inimigos. Isso surgiram de inimigos políticos, no caso, surgiram da análise de estudos de dados a nível das universidades. Então, agora há uma técnica das elites políticas a usarem as instituições jurisdicionais, no caso os tribunais, para limitar os seus próprios opositores políticos. Ok. Isso está acontecendo agora aqui em Angola com Chivucu-Vucu, com a UNITA. E está a acontecer agora, os angolanos que me gostam muito de dar exemplo dos Estados Unidos, com os Estados Unidos na questão do Trump, independentemente das razões, o que está a acontecer é o uso dos tribunais para limitar a sua atividade política. E aí o tribunal se desvia do seu próprio papel. O tribunal não pode fazer política, tem que fazer justiça. Ou no caso do Trump, lá está, o tribunal se calhar já devia ter feito justiça há mais tempo. Mas isso é uma história que é para eles, não tem nada a ver connosco. Nós aqui, nosso tribunal nem abre. Não, mas a técnica é quase a mesma que está a se usar aqui, não é? É usar o tribunal como instrumento de controle político. Tentaste fazer isso no Brasil. O tribunal não vai legalizar. Tentou-se no Brasil, não mudou. Isso é porque os juízes perceberam isso e afirmaram um princípio que nós aqui precisamos, que é os tribunais, dentro das suas competências, devem defender o direito, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Mais nada. Yeah. Senhoras e senhores, acadêmico, ex-membro do Civicop, essa é a parte já que treme, professor, formador, autor e coautor. Obrigado. António Ventura. Obrigado. Eu não sei se temos questões. Temos questões para o prof? Não temos questões. Isso quer dizer que eu fiz bem o meu trabalho. Então, ótimo. Eu tenho uma última questão. Prof, eu sei que é prof, tem salário de prof. É duro. Mas estou a tentar fazer uma sócia para comprarmos a TV Zimbo. Está à venda.
Eu estou com medo que daqui a bocado aconteça uma adjudicação direta, porque até agora concurso público ainda não nos avisaram. Portanto, eu estou a tentar juntar pessoal sério e eu preciso de alguém no lado jurídico. Não tem como te ajudar. O know-how, às vezes é know-how. O suplemento que deram aos profs só dá para fazer sócia de arroz, lata de leite, tudo bem? Senhoras e senhores, Não tá dando Antônio certo. Ventura.